Olá, eu vou gravar esse vídeo para te ensinar a montar uma tela igual a minha, tá? A gente chama a configuração geral aqui, né, de Workspace. E a gente consegue acessar os Workspaces nesse link aqui em cima. Na verdade, nesse menu, né, no item do menu aqui em cima. Eu tenho alguns Workspaces aqui. Vamos trabalhar com um Workspace igual nas duas máquinas para a gente conseguir seguir a partir do mesmo ponto, tá? Então, vou falar para você, independente de como esteja, né, a sua tela aqui quando você abre, clica aqui em cima em Workspace e vai nesse cara aqui, ó, existe aqui um Workspace original. Se não existir, vem aqui em cima ó, em Workspaces. Já vamos trabalhar então com esse daqui, ó. Vem aqui em cima em Workspaces. Clica aqui, ele vai abrir todos os Workspaces aqui. Ó. Em algum lugar aqui você deve ter o seu Workspace original. Se não tiver, a gente consegue vir e fazer um filtro de alguma forma. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, carregar o Workspace original. Você deve ter, dá uma andada aqui com a barrinha, não tem como fazer filtro não. Dá uma andada com a barrinha, que aí você vai achar o Workspace original. Pré-carregados, carregar o Workspace original. Clica nele, deixa eu saber o que tem aqui dentro. Aplicar, favoritar, ok. Então clica nele, ele vai te falar aqui qual que é o layout que tem. E dá um aplicar aqui embaixo. Pronto, vai estar carregado esse daqui. Vou fazer uma pausa aqui, peraí, só um minutinho. Voltando, vamos continuar. Então a gente vai partir desse camarada aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Não vai usar nada desse daqui. Vamos fechar todas as janelinhas, mas para a gente partir do mesmo ponto aqui. Então vamos fechar essa janelinha aqui, vamos fechar essa daqui, vamos fechar essa janelinha aqui também, fecha essa e fecha essa. Pronto, a gente tem um workspace zerado aqui. Vamos começar a trabalhar a partir daqui, tá bom? A gente vai aqui em gráfico, novo gráfico. Beleza, ó, ele carregou pra gente um novo gráfico. Nesse novo gráfico a gente vai... O meu, eu estou com algumas coisas já configuradas, tá vendo? Eu vou tirar aqui para a gente fazer a partir do zero. Vou remover indicador, remover todos os indicadores, ok. E eu devo ter uma regra de coloração também. Remover regra de coloração. Beleza. Agora a gente não tem indicador nem regra de coloração. Ixi, eu não vi qual regra era. Bom, eu devo encontrá-la lá na hora de buscar as regras. Vamos ver. Deve ter alguma lá no meu, nas mais recentes. Então, vamos lá. A gente vai começar escolhendo o papel. Então, voltando aqui em cima, o ativo, né? Na verdade, então aqui em cima ó, tem um mais embaixo, tem um mais em cima. A gente vai nesse de cima, clica aqui, ele vai abrir janelinha, pesquise por W e N. E aí ele vai trazer, ele mesmo já ajuda a gente. Aqui ele fala qual é o atual, ele fala qual que é o próximo e fala qual foi os últimos expirados aqui. A gente vem no atual, seleciona e clica OK. Maravilha. Ele está aqui com o papel, o INJ carregado. Isso daqui corresponde ao mini índice. Se você der 2 cliques no meio da tela, ele já ajusta para você. Aliás, ele preenche a tela numa posição que você consiga enxergar legal aqui os candles, tá bom? Outra coisa que a gente precisa é desse cara de baixo, que é o volume financeiro. Eu não sei se quando você fizer isso ele vai existir. Eu vou tirar aqui e vou incluir um novo volume financeiro aqui. Caso o seu não tenha, coloque, tá bom? Então clica com o botão direito, inserir indicador, e aí a gente vai colocar aqui o volume, e a gente acha o financeiro. Volume, aqui no pesquisa. Tem o volume profile, não é esse que eu quero esse cara aqui, ó, volume financeiro, minto, eu quero de baixo, que é o volume financeiro com cor. Esse daqui não dá para citar a cor, esse dá. Então, clica nele e ele vai trazer do lado de cá a informação. Tá vendo que ele vai inserir embaixo aqui, ó. Beleza? Clica em OK. Errado, vamos novamente. Inserir indicador, volume financeiro, vamos colocar aqui na pesquisa. Volume financeiro com cor. Seleciona, vamos clicar aqui para ver o que acontece. Cliquei, aqui em cima ele mostra como está a tela, aqui embaixo ele fala qual é a ação.
Então, clicando, ele foi lá para volume financeiro. Damos um OK. Ah, agora veio. Está aqui já o volume financeiro. Vou dar uma pausinha aqui e já volto. Retomando. Então, a gente adicionou o volume financeiro. Legal, estamos com um gráfico aqui. Agora, a gente tem o ativo, a gente vai configurar o período. Aqui, cada candle está correspondendo a um dia, tá vendo? Um D é candle de um dia. Então, se você posicionar em cima do candle, aqui embaixo aparece uma data. Tá vendo? Aqui eu vou descer aqui, eu não consigo selecionar, mas perceba, ó, lá embaixo dessa linha que marcou aqui, tem uma data lá embaixo, 26/3/26, que é o dia de hoje. Se a gente for para o outro candle, corresponde ao dia anterior, porque aqui a gente está falando que cada candle vai ser um dia. Vamos clicar nele e vamos mudar. O meu já tem aqui das últimas pesquisas, mas digite 1min. Ele vai trazer aqui 1 minuto. Clica nele, OK. Agora, se eu posicionar no candle, a gente vai ver lá embaixo, está o dia e a hora. Então, 26/3, 11h59. Aqui, 11h58, 57, 56 e assim por diante. Beleza? Então, a gente já tem aqui a nossa primeira telinha, nosso primeiro gráfico. Não precisa deixar ele grandão não, porque a gente vai ajustar ele na tela aqui, tá? Então, vamos colocá-lo aqui embaixo do lado esquerdo. Vamos subir aqui, a gente vai usar essa região aqui para poder trabalhar com ele visualizando. No início vai ser meio ruim, parece que é pequena a tela, tal, é complicadinho aqui de ver, mas com o tempo você acostuma. Então eu vou trabalhar aqui, ó, aqui quando eu estou no meio da tela, ele não aparece nada, mas se eu for subindo devagar aqui, ó, quando eu chego nessa posição mais ou menos, ele aparece esse menu aqui em cima suspenso, tá vendo? Nesse menu você consegue clicar nele, ó, isso daqui ele tira aquela cruz que estava aqui, né, que fica fácil para a gente enxergar a posição horizontal e vertical. Então, se eu clicar, ele adiciona de novo. E a outra é essa mãozinha. Se eu clicar, eu deixo de ter essa mãozinha. Se eu clicar com a mãozinha, ela passa a tá aqui. E o que a mãozinha faz? Se eu der um clique, segurar clicado e arrastar, eu levo o gráfico para onde eu quero. Se eu tirar a mãozinha, eu clico e arrasto, ele me marca a quantidade de pontos de onde eu estou clicando até onde eu estou indo. Tá? Essa é a diferença aqui. Eu colocando a mãozinha, ele arrasta. Eu tirando a mãozinha, estando, né, com a setinha marcada, ele vê a quantidade de pontos. Se eu tirar a setinha, clicar e arrastar, ele também continua vendo a quantidade de pontos aqui, na verdade. Então, esse de cá é só para ter a cruzinha aqui, para ter uma referência de horizontal e vertical. Esse daqui é para aumentar e diminuir zoom, mas estando com a mãozinha clicada, é só eu pegar o scroll, né, a bolinha aqui no meio do mouse. Se eu rodar ele para baixo, ele diminui, se eu rodar ele para cima, ele aumenta. Não precisa nem apertar tecla nenhuma. Nas telas de internet, né, eu seguro o Ctrl e faço isso, né? Aqui eu não preciso, só subo e desço o scroll, ele já aumenta e diminui o zoom. Quando o zoom, na verdade, ele trabalha, tá vendo? Encolhendo, ajustando, né? Os pontos de esquerda e direita vão se comprimindo. Mas, se eu quiser... Então, ele faz essa jogada aqui, né? Horizontal. Ele comprime assim. Se eu quiser comprimir vertical, eu tenho que aqui na barra, em qualquer lugar da barra, eu clico, seguro o clicado. Se eu descer, ele encolhe. Se eu subir, ele aumenta. Então, eu normalmente vou fazendo ajustes aqui para conseguir enxergar um movimento um pouco maior aqui e tal. Com o tempo, você vai acostumando a fazer esses ajustes e enxergar o que você quer. Eu vou ter que dividir essa telinha aqui com o outro na lateral aqui, então eu vou deixar ele desse tamanho. Para mim aqui é suficiente, eu tenho algumas linhas marcadas aqui, mas depois a gente entra nisso. Então, primeiramente, nós teremos a nossa primeira componente do nosso workspace que a gente vai montar. Vem aqui em cima em Workspaces e clique Salvar Workspace. Beleza. Aliás, a gente está no Workspace original. Eu cliquei em Salvar. Vamos dar um salvar como aqui, não clique em salvar. Vamos lá. Eu vou dar um nome aqui que eu vou falar qual que é o papel que eu tô, qual que é o ativo, né? Então vai ser o in.
Eu vou falar qual é o tempo gráfico, o IN de 1 minuto. Vou falar quem é o meu orientador, não, mas quem são as minhas marcações essas linhas aqui que eu faço, né? Quais são essas marcações para eu poder trabalhar, isso são POCs. E vou colocar quem é os meus indicadores, vou chamar assim, né? As minhas informações que eu utilizo para saber se eu entro ou se eu não entro na operação. Que aí eu uso o livro de ofertas, que a gente conhece como book, e uso também o volume, que a gente já colocou embaixo, mas tem uma coloração que eu faço por volume também. A gente colocou esse volume aqui embaixo, mas a gente vai adicionar mais uma paradinha. Então é mais para ter um nome aqui que existem outras. Eu também faço operações usando outra configuração, mas essa é que melhor funciona. Exige um pouco mais de conhecimento, mas é que funciona melhor. Dou um OK, beleza. Agora o meu workspace deve aparecer aqui em algum lugar. Taranã, tá aqui, ó. Eu tenho 2 aqui porque eu já estava fazendo isso antes. Então eu vou tentar ver se eu consigo excluir esse outro daqui. Não. Vou bagunçar não. Então, ficaram no meu aqui, né? Ficaram 2 com nomes parecidos. Esse está em maiúsculo e esse está em minúsculo. O win aqui. Então vamos trabalhar aqui. No seu deve ter um só. Vamos trabalhar aqui. Estou com ele selecionado. Não preciso, porque estou com ele selecionado já. Não preciso mudar. E agora a gente pode salvar o workspace. Está salvando nesse cara. Só por curiosidade, vamos lá no Workspace, vamos no original para ver se ele salvou em cima. Ah, não salvou não, o original continua sendo aquele outro. Se eu aplicar, é aquele como eu comecei lá. Então, vou voltar aqui e vou para o nosso aqui, que é esse com minúscula. Sim, ok. Beleza. Vamos colocar mais uma informação aqui. A gente vai fazer um outro gráfico que é o mesmo papel, o mesmo ativo, mas ele fica num tempo gráfico diferente. Então vamos lá, gráfico, novo gráfico. Vamos fazer a mesma configuração, ele já está com o meu ativo e eu vou mudar não mais 1 minuto, eu quero 15 segundos. Para a gente aqui, 15 segundos, ele é representado com 15 e. Tá aqui, ó, 15 segundos. Seleciona, ok. Agora cada candlezinho aqui, ó, corresponde a 15 segundos. Se eu olhar embaixo lá, meio-dia e 5 e 30, meio-dia 5 e 15, meio-dia e 5, meio-dia 40, ou meio-dia e 4, 45 e assim por diante. Beleza? Vamos ajustar essa janela do lado de cá. Vamos diminuir aqui e vamos subir aqui. Bom, nós temos as duas janelinhas que a gente vai usar aí para poder trabalhar. Perceba que as duas têm a boleta aqui. É muito importante isso que eu vou falar agora. Tem que prestar bem atenção quando a gente estiver trabalhando. Perceba que eu não estou logado, tá vendo? Senha não validada. Se eu clicar aqui, eu consigo habilitar e desabilitar essa caixinha aqui. Eu vou colocar minha senha e vou conectar. Ok, estou conectado. E aí é o seguinte, perceba que o lado de cá conectou também. Mas são boletas independentes. Se eu mudar a quantidade de contratos aqui, aqui permanece a mesma. Então eu tenho que tomar muito cuidado ao trabalhar a quantidade de contratos. Eu preciso prestar atenção em qual eu estou fazendo. Por que eu estou falando isso? Nas duas eu consigo dar entrada. As duas têm botões para eu comprar e vender. Tá vendo? E aí tem que tomar muito cuidado. A outra coisa também que tem que prestar atenção, aqui em cima ele fala qual é a conta que você está usando. Isso daqui é conta de produção, isso daqui é conta simulador. Então tem que prestar muita atenção. Como são boletas independentes, a mesma coisa. Eu posso estar aqui no simulador, tá vendo que sumiu aqui embaixo o meu valor de ganho do dia. E aqui eu continuo na conta de produção. Aqui o valor está diferente. Se eu der uma entrada aqui, não mexe aqui, são gráficos diferentes. São ativos diferentes, ele trabalha por ativo. Tá? Então toma muito cuidado. Como a gente vai trabalhar com um ativo só e duas janelas, tem que sempre lembrar, sempre que fizer aqui, faz ali também, para a gente não ter problema, tá bom? Então vamos lá, eu vou deixar aqui, aliás, vou deixar no simulador, como hoje eu já negociei, se eu clicar em alguma coisa não tem perigo aqui, tá bom? Então beleza, nós temos as duas janelinhas aqui. Eu vou pausar e já volto, só um minutinho.
Retomando, vamos lá. A gente colocou essa nova, clique em Workspace, salvar o Workspace. Beleza, temos agora 2 tempos gráficos na mesma tela. Agora o que a gente vai fazer é inserir um carinha aqui em cima, tá? Eu dei uma ajustada aqui, que o meu estava mais curtinho, que eu deixei maior, que eu sou meio cegueta. Mas aí você vê a melhor forma para você. Clica aqui em cima, ferramentas, e encontre esse cara aqui, ó, medidores de pressão. Pode clicar, ele vai abrir essa janelinha aqui. Eu posiciono a janelinha aqui em cima, trago ela para cá e ajusto ela aqui no final, beleza? Temos algumas informações aqui em cima. Essas informações de cima, eu tenho o primeiro aqui, ó, se eu posicionar o mouse aqui e deixar paradinho, ele fala a quantidade de compras e aqui a quantidade de vendas. Essa quantidade, depois a gente entra em conceito, não vou entrar agora não. Beleza, o que a gente vai fazer é tirar esse do meio. Então, posiciona aqui para no meio, ele vai falar oferta de compra e oferta de venda. E o de baixo, agressor comprador e agressor vendedor. A gente vai tirar esse do meio. Clica com o botão direito, aqui embaixo, ó, mostrar ofertas. Tira o chequezinho e ele some, tá bom? A gente fica dessa forma. E eu já falei, sou meio cegueta, clica com o botão direito também, vem em propriedades e a gente vai aumentar o tamanho da fonte. Eu gosto da fonte um pouquinho maior, eu coloco 36 aqui, ó. Pronto, agora eu consigo enxergar. Quase lá, falta mais uma informação que eu gosto de trabalhar aqui, que é ferramentas, medidores de agressão. A gente coloca aqui, você vê também a melhor disposição, tá? Eu prefiro deixar em cima aqui, que visualmente para mim é melhor. Parece que para mim eu consigo enxergar de forma mais fácil. Então seleciono esse medidor de agressão e eu gosto de deixá-lo embaixo aqui, mas antes de posicioná-lo, vamos fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui nos 3 pontinhos, ele deve vir como contido, a gente coloca topo, tá bom? O que isso quer dizer, topo? Ele está sempre acima, mesmo que abra uma outra janela, ele vai ficar sempre aparecendo. Então, se a gente... e ela está independente, tá? Se a gente mexer nas outras janelas, essa daqui não será mexida. Por exemplo, se eu minimizar, ó, ela permanece. Se eu abrir alguma outra aplicação, ela permanece, tá bom? Para a gente não ter sobreposição dela. Então, eu volto com a minha aqui. Então, essa janela está como topo. E aí, eu diminuo e deixo ela aqui de um tamanhozinho que, para mim, já é suficiente. Eu gosto também de aumentar um pouquinho o tamanho da fonte dela aqui, não precisa ser tão grande igual aquele, mas como eu falei, meio cegueta aqui, eu deixo de colocar em 20 e aí eu consigo enxergar um pouco melhor. E pronto, configuramos nosso Workspace. Só clicar lá em cima, salvar o Workspace e é isso. Temos o nosso Workspace salvo, são essas informações que eu uso para poder trabalhar. Outra coisa que eu gosto de fazer também, para falar a verdade, é muito pequenininho o relógio aqui, é sempre relacionado à visualização. É muito pequenininho o relógio e eu uso o horário como uma das informações para decidir algumas coisas durante o trade. Então eu acho que esse carinha aqui, ó, esse alarme, deixa eu ver se eu não achar rápido, eu dou uma pausa aqui, ó, achei. Relógio. Então vamos clicar, apareceu relógio, clica aqui nos 3 pontinhos, topo. E aí eu gosto de deixá-lo, tento minimizar o máximo possível aqui. Eu gosto de colocá-lo aqui no cantinho e diminuo aqui. E a gente fica com o reloginho. Toda vez que eu preciso movimentar o relógio, perceba que eu não consigo pegar aqui em cima. Então eu dou uma arrastada nele aqui para aparecer a barrinha, aí eu pego e consigo andar com ele. Tá? Então tá aqui, meio-dia e 15. Esse horário é um horário que eu não costumo fazer trade. Bom, é isso. Essas são as informações que eu preciso para poder trabalhar. E faça a configuração e depois a gente vai para os próximos passos. Sempre lembra de salvar quando você fizer uma alteração no Workspace. Salvar o Workspace e boa. Tem uma informação importante. O papel aqui, o ativo, esse aqui eu não me lembro quando ele vence. Mas é sempre nos meses pares, na quarta-feira mais próxima do dia 15. Eu não lembro quando vai cair
esse próximo vencimento. Quando ele vencer, você vai entrar, eu não me lembro aqui se ele fica atualizadinho ou não, mas o Workspace vai ficar salvo com esses ativos. Imagine que mude, daqui uns 4, 5 meses você vai entrar no Workspace para fazer alguma coisa, você vai ver que ele está com o cara vencido. E aí é só ajustar, tá bom? Olha aqui que curioso. Aproveitando que a gente está aqui, está dando uma oportunidade de negociação aqui. Bem legal. Eu tenho essas marcações, mas não vou entrar em conceito. Vou encerrar por aqui, depois eu faço outro vídeo de conceito. Beleza, valeu, brigadão, abraço, tchau, tchau.